Hoje vamos falar também de um outro analgésico muito utilizado e quais são os efeitos adversos possíveis, certo? Já que eu falei do paracetamol em um vídeo anterior, então eu não posso deixar de falar do seu concorrente, que é a dipirona. Dipirona é um outro analgésico antitérmico amplamente utilizado, né, que você compra sem receita médica em qualquer farmácia, às vezes até no supermercado, mas não é porque ele é vendido livremente que ele está isento de riscos para a sua saúde. Então eu vou falar um pouquinho dos riscos. Por quê? Porque nós devemos buscar evitar o uso exagerado, o uso inadvertido de medicações, pois isso pode sim acarretar danos ao seu organismo. Gente, medicações é algo bem diferente de nutrientes, de suplementos. Suplemento é algo que seu corpo necessita. E medicação não é algo natural para o seu corpo. Quando você compra um medicamento, aquele medicamento ele foi patenteado, ele foi descoberto, né, numa indústria química, farmacêutica. E não é uma molécula que seu corpo conhece, que seu corpo precisa. Então, por isso que é um medicamento. Então, a gente precisa diferenciar bem as coisas, porque tem pessoas que têm medo de usar um suplemento, porque pensam, não, eu não uso nenhum tipo de medicamento, eu evito todo tipo de medicamento. Mas quando você usa suplemento, você está usando algo para complementar uma necessidade do seu organismo. Então, o seu organismo ele tem necessidades nutricionais diversas, né, diariamente. E às vezes você não consegue ter essa necessidade suprida apenas na alimentação. E quando isso acontece, você precisa suplementar. Então, você vai fazer um complemento com uma substância que você vai adquirir, certo? Mas é algo que o seu corpo conhece. Então, isso é um suplemento. Mas medicamento não. Medicamento não é uma substância que seu corpo precisa, não é uma substância que seu corpo necessita, mas é uma substância que vai sim agir nas suas células, no seu corpo, vai produzir reações químicas no seu corpo para combater alguns sintomas, alguns efeitos que você tem de alguma doença, certo? Então os medicamentos, eles têm o seu lugar, eles são úteis, mas nós precisamos ter certeza que todo medicamento tem um efeito adverso, um efeito colateral. Então nós não podemos usar de forma indiscriminada nenhum tipo de medicamento, pois isso nos traz prejuízos na saúde, certo? E por isso então que eu vou falar para vocês hoje sobre a dipirona. Porque eu conheço pessoas que tomam dipirona praticamente todos os dias, né? Para dor de cabeça, para enxaqueca, para uma dor na junta, qualquer sintominha você não consegue, às vezes, pensar em uma outra forma de resolver aquela dor, você já vai rapidamente para um analgésico. Então, nós precisamos entender qual é o motivo daquela dor. Gente, a dor ela é uma reação do nosso corpo a algum dano que ele está sofrendo. Então, se você sentiu alguma dor, por um lado você precisa até estar feliz que está sentindo aquela dor, por saber que é um sinal que o seu corpo está enviando para você, alguma coisa não está bem. Então, você tem agora a chance de reparar algo que você não está fazendo correto. Então a dor, a febre é um sintoma de que algo não está bem. Então nós precisamos entender qual é a causa da dor. Então qual é a causa da enxaqueca? Qual é a causa da dor nas articulações? Qual é a causa? Então eu preciso agir na causa. E é isso que a medicina natural, né, integrativa busca, é você resolver o problema na causa e não ficar apagando fogo apenas. E em relação à dipirona, voltando aqui ao assunto, ela é uma medicação usada de forma, muitas das vezes, indiscriminada. E qual é o risco? Então, a dipirona, ela tem o potencial que nós chamamos de agranulocitose. Parece um xingamento, né? Mas não é. Não sei. Granulócitos são células do seu sangue, então são granulócitos. A granulocitose quer dizer que a partícula A é uma partícula contrária, né? Ou seja, o seu sangue ele vai parar de produzir os granulócitos, né? Aquelas células. Isso pode acontecer pelo uso da dipirona, ou seja, a sua medula óssea ela produz as células do seu sangue, mas com o uso frequente, contínuo da dipirona, você corre o risco de ter uma intoxicação. Essa intoxicação agir lá na medula e causar uma aplasia da medula. O que é isso? Ou seja, você vai fazer com que sua medula pare de produzir células sanguíneas. Não! E isso é muito perigoso. Então, se
sua medula para de produzir células sanguíneas, se você não resolver, não reverter essa condição, você vai a óbito, porque você precisa, né, dessas células sanguíneas o tempo todo. Seus glóbulos vermelhos que transportam o oxigênio, seus glóbulos brancos que faz a defesa do seu organismo, né? Agora nós precisamos tanto, né, de ter uma boa defesa, uma boa imunidade. Então você não pode correr o risco de ter uma aplasia de medula por um uso indiscriminado da dipirona, por exemplo. Mas não é só a dipirona que causa isso, existem vários outros medicamentos, vários antibióticos que também têm esse efeito, né, colateral, esse efeito adverso. Então a dica de hoje é: não use nada sem necessidade, não use um medicamento, né, na primeira dor eu vou lá e tomo, é só uma dipirona, não faz mal nenhum. Mas às vezes você não está vendo o que está acontecendo lá no interior das suas células e pode sim estar causando uma aplasia de medula, uma redução da contagem das suas células, do seu sangue. Então ela pode causar redução das células brancas, das células vermelhas e também das plaquetas, né, que seria a trombocitopenia. Então quando você tem uma redução das plaquetas, e para que servem as plaquetas? As plaquetas, elas fazem ali um efeito anti-hemorrágico, né? Então se você tem qualquer lesão, as plaquetas vão ali evitar uma hemorragia, então você precisa delas. Então na dengue, por exemplo, nós temos um grande risco, quando é caso de dengue hemorrágica, nós temos um risco da diminuição das plaquetas e isso causar sangramento e poder levar a pessoa a óbito. Então é uma questão ainda mais, para a gente ficar mais atento, para não usar indiscriminadamente esse analgésico, certo? Porque isso poderia ter esse efeito. É claro que esse efeito ele não é tão comum, ele não é tão presente, mas ele é sim presente em alguns casos, ele está sim presente em alguns casos e você precisa estar atento, certo? E além desse efeito, né, na medula, dessa intoxicação na medula, a dipirona também pode ser causa de hepatotoxicidade, ou seja, de causar toxicidade para o seu fígado. Gente, então o pessoal está colocando a culpa aí na ivermectina. A ivermectina está causando hepatotoxicidade. Pode ser? Não sabemos, pode ser a dipirona que você está usando em grande quantidade, pode ser o paracetamol que você está usando em grande quantidade, então fique atento, certo? Ela pode causar também nefrotoxicidade, que é ser tóxico para os seus rins, então pode levar a uma insuficiência renal aguda, né, se você usar uma grande quantidade. Ela pode também causar hipotermia, que ou seja, é a sua temperatura baixar demais, mas isso acontece principalmente em crianças, certo? Em adultos não costuma ser algo tão perigoso, né? Mas seria para criança. Mas se a pessoa tiver hipotermia, isso pode agravar o quadro inflamatório, né? Se for uma infecção, por exemplo, você deixa a porta aberta para aquelas bactérias se proliferar ainda mais. E também pode causar hipotensão para quem já tem uma pressão baixa. Então, a pessoa que tem uma pressão baixa e tomando dipirona, principalmente em caso da dipirona endovenosa, ou seja, direto na veia, pode também ter uma queda de pressão. Então, fica a dica: não use medicamento de forma indiscriminada, busque resolver a causa do seu problema, porque isso vai ser bom para o seu corpo e não vai causar nenhum efeito colateral. Essa foi a dica de hoje. Muito obrigada por nos assistir. É um prazer ter você. Curta o nosso vídeo e compartilhe se você achou útil essa informação.